em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo... Obrigado, irmão Tchon. Não precisa não. Versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Coloque de pé, você que pode. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Vamos ler novamente? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Feche seus olhos por um instante. Senhor, obrigado pela sua palavra. Ministra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui com a sua palavra dentro de nós. E que essa palavra, essa semente que será lançada nessa noite, possa encontrar um terreno fértil e ela possa germinar e possa frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem à vontade, amados. Esse texto, essa frase do profeta Jeremias, ela é muito interessante. Vamos ler novamente. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã nós somos alvos da misericórdia de Deus. É difícil, uma vez que nós compreendemos isso, sermos ingratos. Porque pior que esteja a nossa situação, nós ainda estamos vivos. E se estamos vivos, é por causa da misericórdia. É interessante que a misericórdia e o propósito de Deus precisam trabalhar juntas. Por que Deus permite que as suas misericórdias se renovam a cada manhã? Para que a gente tenha a cada dia, a cada manhã, mais uma chance de cumprir o propósito dele para as nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. As misericórdias do Senhor, elas não se renovam para a gente viver uma vida de qualquer jeito. As misericórdias do Senhor, elas não se renovam para a gente continuar no mesmo erro. As misericórdias do Senhor, elas não se renovam para a gente cometer o mesmo pecado. Elas se renovam para que a gente tenha a oportunidade de mudar de vida. Para que a gente tenha a oportunidade de rever as nossas atitudes, de aprender com o passado e tomar a decisão certa. Então, a questão é, estamos valorizando a misericórdia do Senhor? Hoje, a misericórdia de Deus que foi renovada sobre a minha e sobre a sua vida, ela foi valorizada? O que nós fizemos com a misericórdia de Deus que se renovou? A misericórdia de Deus que se renova sobre nós não é algo qualquer, não é algo pequeno, é um motivo real por qual nós estamos vivos. As misericórdias do Senhor, ela é mais poderosa que o oxigênio que nós respiramos. Nós sabemos pela ciência que se nós
ficarmos sem oxigênio, nós provavelmente morreremos. Mas no mundo espiritual, se nós ficarmos sem as misericórdias do Senhor, aí sim é que nós morreremos. E um homem morto espiritualmente é um homem morto de forma natural. É só questão de tempo. É aquela conversa que Deus teve com Adão e Eva. Não coma, porque quando comerdes, certamente morrerás. Então Adão e Eva desobedeceu a Deus, mas não morreu, porque não discerniram de qual morte se tratava. E ali se tratava de uma morte espiritual, que consequentemente traria os seus efeitos na vida natural. É incrível como o mundo espiritual é causa dos efeitos do mundo natural. Eu vou repetir isso para vocês entenderem. O mundo espiritual é a causa dos efeitos do mundo natural. Tudo o que somos, o que fazemos, como pensamos, tem uma causa espiritual. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, muito menos contra a carne ou sangue, mas sim contra as hostes espirituais que estão nas regiões celestiais. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo mais de forma natural do que espiritual. É por isso que nós estamos engajados nesse jejum, nesse tempo. Porque se nós queremos um ano, uma estação extraordinária, nós precisamos plantar no mundo espiritual. Nós precisamos mexer com o mundo espiritual a nosso favor. E quando nós lemos esse texto do profeta Jeremias, dizendo que o mundo espiritual está se movendo, as misericórdias, melhor dizendo, elas estão estendidas a cada manhã para nos alcançar, nós precisamos e muito valorizar. É sobre dar valor na vida, é sobre dar valor a cada dia, porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade. Você pode repetir isso comigo? A cada dia, uma nova oportunidade. Mais uma vez, a cada dia, uma nova oportunidade. Quantas vezes olhamos para trás e pensamos, se eu tivesse aproveitado aquela chance, ou se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Eu não sei se você já teve esse tipo de sentimento, de que se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Alguém aqui já teve esse tipo de sentimento? Eu e o irmão Tchão. Coisas que nós erramos, pisamos na bola, coisas que nós provavelmente não faríamos, amizades que nós provavelmente evitaríamos. Não é bom andar com essa pessoa. Conselhos que nós provavelmente aceitaríamos. Quando os nossos pais nos disseram, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, não ande com esse tipo de gente. Mas muitas vezes nós não demos ouvidos. E foi preciso a gente pagar para ver. Então, às vezes nós estamos assim, pensando, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. O que você faria diferente se pudesse voltar atrás? Se existe algo que você faria diferente, então existe algo para se arrepender. Amém?
E aqui é o primeiro passo. Eu quero que você faça esse exercício comigo. Pense na sua vida, no seu mês, na sua semana ou na sua vida para trás. Palavras que você falou e não gostaria de ter dito, depois você percebeu, puxa vida, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter trazido essa pessoa para dentro de casa. Eu não deveria ter colocado essa pessoa dentro do meu carro. Eu não deveria ter me aberto com fulano. Puxa vida, essa pessoa sempre esteve do meu lado e nesse dia eu tratei ela tão mal. Se eu pudesse voltar, eu consertaria tudo isso. Nós não podemos voltar à igreja, mas nós podemos nos arrepender. A melhor forma de consertar os erros é através do arrependimento. A boa notícia é que Deus nos dá a segunda chance. A palavra misericórdia vem do latim, que combina miseri, que significa miséria, necessidade, e cordes, que significa coração. Literalmente significa ter um coração sensível à miséria alheia, ou seja, sentir compaixão e agir com bondade em favor de quem sofre. Na Bíblia, a misericórdia de Deus representa seu amor, perdão e paciência para com a humanidade, mesmo quando falhamos. É a disposição divina de nos perdoar e nos dar novas oportunidades sem exigir que merecemos isso. Ou seja, a misericórdia do Senhor não é porque merecemos, não é mérito, nós não temos mérito nenhum em sermos alvo da misericórdia de Deus. É pelo amor dele, é pela graça dele, é pelo favor dele que a misericórdia nos alcança. O texto de Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, a palavra traduzida como misericórdias no original hebraico, ela que vem da raiz, a palavra traduzida ela é chassadim, que vem da raiz chised. E a palavra chised tem um significado profundo e rico, que vai além de misericórdia. Ela pode ser traduzida como bondade, amor leal, graça, fidelidade e compaixão. Quantos estão entendendo essa palavra? No contexto bíblico, Chesed refere-se ao amor constante e imutável de Deus, sua graça e fidelidade para com o seu povo, independente de seus erros e falhas. Esse amor não depende do merecimento humano, mas da própria natureza de Deus. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que hoje você tem mais uma chance de fazer diferente. Eu gosto da expressão que os dependentes químicos usam no processo de recuperação. Eles dizem assim: só por hoje. Só por hoje eu vou ficar limpo. Eu preciso ficar limpo só mais o dia de hoje. Eu preciso ficar longe das drogas só mais esse dia. Essa frase é como se fosse um mantra para eles. É como se fosse um GPS para eles do que eles precisam fazer só por hoje. E sabe, às vezes nós precisamos ter essa espécie de mantra nas nossas vidas. Só por hoje. Só por hoje. Hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou me comprometer. Hoje eu vou ser mais paciente. Hoje eu vou orar. Só por hoje eu não vou gritar. Só por hoje eu não vou mentir.
Só por hoje eu não vou pensar em imoralidades. Só por hoje eu não vou roubar. Só por hoje. Sabe, igreja, não queremos ver a sua melhor versão daqui a 10 anos. Queremos ver a sua melhor versão hoje, agora. Quantos estão entendendo isso? Amém? As pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam da sua melhor versão daqui a 10 anos. Elas precisam da sua melhor versão agora. O seu amigo, a sua amiga, elas não precisam da sua melhor versão daqui a 10 anos. Elas precisam da sua melhor versão agora. A igreja não precisa de você bem daqui a 10 anos, 20 anos. A igreja precisa de você bem agora. Daqui a 10 anos está fora do nosso controle. O profeta Jeremias escreveu essas palavras em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O que estava acontecendo? A destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor. Então eles foram levados para o exílio. Jerusalém havia sido destruída, o templo queimado, o povo escravizado, o sofrimento era imenso. No entanto, mesmo diante da dor e da tragédia, Jeremias encontrou esperanças. Ele reconheceu que apesar da disciplina de Deus sobre a nação, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa verdade continua valendo até hoje. Cada novo dia que Deus nos concede é uma nova oportunidade. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários personagens que não desperdiçaram as suas chances. Por exemplo, Jonas. Você conhece a história de Jonas. Deus deu uma missão para Jonas, mas Jonas tentou desobedecer a Deus. E lá no fundo do mar, no ventre do grande peixe, Jonas se arrependeu e então Deus dá uma segunda chance. E Jonas aproveita essa segunda chance. E diz a Bíblia que toda a cidade de Nínive se converteu, porque Jonas aproveitou a sua oportunidade. Você conhece a história de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Às vezes nós somos iguais a Pedro, negamos a Jesus. Como assim, pastor? Eu jamais nego a Jesus. Será, amados? Será que ninguém no nosso trabalho precisava de uma palavra de esperança e a gente ficou quieto? Negamos a Jesus. Será que ninguém na nossa família precisava de uma oração porque estava enfermo e a gente simplesmente ignorou? Negamos a Jesus. Será que nenhum amigo, nenhuma amiga, nenhum conhecido que passou por alguma situação difícil e só precisava de um convite para vir à igreja, e nós tivemos a oportunidade e não convidamos? Nós negamos a Jesus. Eu fui para a igreja por causa de um convite. Eu estava com fome, com sede. E tem gente aí fora, amados, que estão com fome, com sede e que estão procurando esse caminho. E nós que encontramos o caminho, nós precisamos apenas fazer um convite. E quando Deus nos dá essa situação, quando Deus permite esse momento e nós não falamos, nós estamos negando a Jesus. Então cada um nega Jesus na sua devida proporção. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um grande líder na igreja primitiva. Vocês conhecem a história? Jesus, depois de ressurreto, ele encontra com Pedro no mar. Pedro estava pescando
E ali Jesus restaura Pedro. Então, nós também temos a oportunidade de sermos restaurados por Cristo. Nós também temos a oportunidade de fazer diferente na próxima situação, na próxima pessoa que estiver enferma do nosso lado, na próxima pessoa que estiver atormentada do nosso lado, a próxima pessoa que nos pedir um copo d'água, que nos pedir comida, que nos pedir uma ajuda, que a gente não venha negar a Cristo. Amém? Davi teve uma segunda chance. Nós sabemos que Davi cometeu adultério e mandou assassinar. Mas ele se arrependeu e foi restaurado. Paulo perseguia os cristãos, mas teve um encontro com Jesus e tornou-se um grande apóstolo. Aproveitou a oportunidade. O filho pródigo abandonou a casa, saiu para farrear, mas quando ele caiu em si e percebeu que a casa do pai era melhor, ele voltou, foi recebido com festa e aproveitou a oportunidade. Sabe, eu estou dando ênfase nessa noite, porque a mensagem é: aproveite a oportunidade que Deus tem para você. Ah, pastor, mas tem poucas pessoas na igreja. Mas você está aqui, então aproveita a oportunidade. Essa mensagem ela pode mudar a sua semana. Essa mensagem ela pode mudar um relacionamento teu que está mal resolvido, uma situação que está mal resolvida. Se você permitir que a mensagem entre, você não vai perder mais as oportunidades, porque você vai reconhecer que as misericórdias elas se renovam para que a gente venha cumprir um propósito de Deus para as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Três coisas que oportunidades perdidas geram em nós. Três coisas. Em Hebreus 12, a partir do 7, diz assim: perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse com lágrimas, diz o texto. Então a primeira coisa que a perca da oportunidade gera em nós é arrependimento pelo que poderia ter sido. Vocês conhecem a história de Esaú? Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E depois, lá na frente, quando ele é passado para trás por Jacó e ele tenta reivindicar, não tem conserto. E assim é nas nossas vidas. Quando perdemos a oportunidade de Deus para as nossas vidas, só fica o arrependimento daquilo que poderia ter sido. Como pastor, às vezes eu encontro algumas pessoas nesse estado aqui, nesse lugar. Ah, se eu tivesse agarrado essa oportunidade, hoje eu estaria exercendo o meu chamado. Ah, se eu tivesse agarrado essa oportunidade, hoje eu estaria com a minha casa, com o meu carro, estaria com uma situação melhor.
Ah, se eu tivesse agarrado essa oportunidade, hoje eu seria um pastor, uma pastora. Ah, se eu tivesse. E nós vivemos só assim, com saudosismo daquilo que um dia poderia ter sido. Deus não quer que a gente viva assim, amados. Deus não quer que a gente viva imaginando como poderia ter sido se a gente tivesse agarrado as oportunidades. Não! Deus quer que a gente viva o desfrute hoje de uma oportunidade que foi agarrada no passado. Hoje eu sou, hoje eu vivo, estou sendo abençoado, sou próspero, porque um dia eu fiz a escolha certa. Temos saúde, porque um dia eu escolhi esse comportamento. Esse ano, desde 1º de janeiro, eu cortei o refrigerante da minha vida. Não bebo mais. São escolhas que a gente faz. Quantos estão entendendo? Então, a primeira coisa que o arrependimento, que as oportunidades perdidas geram em nós, é arrependimento por aquilo que poderia ter sido. Segunda coisa, é um impacto negativo na vida de outras pessoas. Vou repetir. Quando perdemos as oportunidades, nós geramos um impacto negativo na vida de outras pessoas. Olha a história de Esther. Esther, você conhece a história, a judia que virou rainha e virou rainha por um motivo. Esther capítulo 4, versículo 14 diz assim: Mardoqueu, o tio dela, falando a ela: se você ficar calada nesta hora, que hora? Havia uma sentença de morte sobre os judeus, sobre o povo de Esther. E ela, como rainha, precisava alertar o rei e se posicionar. E o tio dela, Mardoqueu, foi dar um toque para ela: olha, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Em outras palavras, quem sabe não foi para um momento como este que você teve essa oportunidade. Algumas pessoas ao nosso redor precisam que a gente agarre a nossa oportunidade. Existem pessoas que dependem de nós. Sabe, de vez em quando eu faço o exercício de pensar o que vai ser da minha família se eu desperdiçar essa oportunidade de pastorear. Se eu fico imaginando assim, se eu não for mais pastor, como vai ser a minha família? Como será com os meus filhos? Será que eu vou ter autoridade? Será que eu ainda vou ter autoridade para aconselhar o meu filho e a minha filha a entrar em um casamento virgem? Será que eu não sendo mais pastor, eu não orando, eu não tendo conhecimento bíblico, eu não procurando dar um exemplo, será que eu deixando isso de lado, será que eles vão continuar me respeitando? Será que a minha esposa vai continuar me respeitando? As pessoas estão olhando para nós, amados. E quando nós desperdiçamos as nossas oportunidades, elas sofrem junto conosco. Existem pessoas que, por desperdiçar a oportunidade de Deus para a vida dela, pouco a pouco a casa dela vai sendo contaminada, vai sendo dominada por coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Os filhos já não respeitam. E etc, 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 etc. Quem está entendendo?
3. Terceira coisa que oportunidades perdidas geram em nós. Primeiro, arrependimento pelo que poderia ser. Segundo, impacto negativo na vida de outras pessoas. E terceiro, sensação de estagnação e frustração. Olha o texto de Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. É um texto simples, irmão Ramiro, mas é profundo. Eu vou ler novamente. Olha o que o texto diz. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Que quem espera o tempo perfeito nunca vai fazer nada. Estou esperando o vento, estou esperando a nuvem, estou olhando o momento. Quem fica esperando o tempo, pastor, quando isso acontecer, quando eu ficar mais velho, quando eu conseguir isso, o tempo perfeito é a imperfeição que nos impede de avançar, de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, amados, pare de esperar. No momento certo eu vou fazer, no momento certo eu tomo a decisão, o momento certo é agora. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aplicações práticas sobre as oportunidades de cada dia. Primeiro, não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje. Hebreus 3,15 diz assim: por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. O tempo é hoje. O que Deus está te pedindo? As misericórdias de Deus se renovou sobre as nossas vidas para que a gente tenha tal comportamento. E qual é esse comportamento? Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas o Espírito Santo sabe e Ele está dentro de você. Será que o que Deus está te pedindo, o Espírito Santo está te pedindo, não é para você ser fiel a Deus? Fiel com os seus recursos? Será que o que Deus está te pedindo não é para você perdoar tal pessoa? Não carregar mágoas? Será que o que Deus está te pedindo não é para você ajudar tal pessoa? O que Deus está te pedindo? Será que não é para você se posicionar aqui na igreja? Amanhã eu faço. Provérbios 27:1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Amanhã não existe. Amanhã não está no nosso controle. O que está no nosso controle é agora. Agora é o momento de decidir. Segundo, confiança na misericórdia de Deus. Salmo 103, do 8 ao 11, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Dá um glória a Deus aí. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como aproveitar a oportunidade? Confiando na misericórdia dele. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A melhor maneira de aproveitar a nova oportunidade de Deus para as nossas vidas é se livrando do peso do pecado. Algumas pessoas se sentem impedidas de andar por causa das acusações
que o inimigo lança sobre a vida delas: o peso do pecado. Mas saiba que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer começar do jeito certo? Arrependimento. E atitudes corretas. Amém? Terceiro e último ponto que a gente precisa ter para aproveitarmos as oportunidades é: esteja atento às oportunidades de servir. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Se renovam para quê? Para a gente servir. Eu tinha um líder de jovens que dizia para mim assim: Tiago, quem não serve, não serve. Nós, amados, fomos criados para servir. O DNA do cristão é servir. Cristo é o maior servo de todos. E se nós queremos ser iguais a Cristo, nós precisamos servir. E todos os dias nós temos uma oportunidade de servir. Quando servimos, nós estamos quebrando o nosso orgulho. Quando servimos, nós estamos abrindo um canal de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quando servimos, nós estamos dizendo a Deus que nós estamos disponíveis para aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você fez bem a alguém essa semana? Você serviu alguém essa semana? Esse mês nós estamos começando. Sirva a alguém. Isso é bom para tratar o nosso orgulho, amados. Sirva a alguém. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisa de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, se não for acompanhada de obras, é morta. De que adianta a gente vir para a igreja? De que adianta a gente dizer que Deus é Senhor sobre as nossas vidas, se quando nós temos a oportunidade de servir, nós não servimos? É uma bala, é uma embalagem de bala que caiu na igreja, a gente viu, mas não pegou. É um copo descartável que a gente poderia ter jogado no lixo, mas não jogamos. É lá na sua casa. As misericórdias se renovam para que a gente sirva. Para concluir, enquanto tivermos fôlego de vida, Deus nos oferece um novo começo. Jesus Cristo é a maior prova disso. Ele veio ao mundo para nos dar a maior de todas as oportunidades, a salvação e uma nova vida nele. Ele encontrou pecadores, doentes, rejeitados, pessoas que haviam desperdiçado suas vidas, e deu a cada uma deles uma nova chance. E isso nos mostra que nunca é tarde demais para recomeçar. Você está aqui porque você precisa recomeçar. E Deus manda te dizer que Ele está te dando uma nova chance. Aproveite, dê muito valor. O dia de hoje é muito especial, porque a misericórdia dele nos está dando a oportunidade
de fazermos diferentes. Amém?